E agora, Israel? Como sair? Estupro, sequestro, violência, assassinato, chacina, extermínio. Como passar por tudo isso, mantendo a fé? Como entender que alguém que acaba de receber em sua vida a promessa de bênçãos possa estar passando por tanto infortúnio? Pois é, vem comigo que a gente vai concluir, fazer o desfecho aqui, passo a passo dessa história que se passou com Jacó, um dos nossos patriarcas. Agora Israel tomou posse, mas ainda tem que enfrentar e manter a fé para poder conquistar cada pedacinho daquilo que Deus preparou para a sua vida. Sua bispa na costa e seu olhar para os montes, de onde vem o nosso socorro, em forma de instrução dentro da palavra do Senhor. Estamos aqui após a origem, que se você está chegando aqui agora, eu já te aconselho, hein? Volta lá que eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Acompanha, assiste, maratona, toda a origem, os pais da fé, Abraão, Isaac, toda a história, até chegarmos aqui, que já estamos com o nosso Jacó sendo Israel, que acabou de passar por um período. Ai, irmãos, que a gente olha assim para essa história e fala, meu Deus, eu não queria ser Jacó, eu não queria ser Israel. Enfrentou o estupro de sua filha Diná, passou, agora acaba de ver seus filhos sendo homens sem caráter, sem palavra, assassinos a sangue frio, sobre um povo que acreditou neles. Sabe que as consequências disso virão, porque o nosso Deus, ele não se deixa escarnecer, né? Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E traz a juízo todos os nossos atos, todas as nossas atitudes. Mas agora sabe ainda que Ele é misericordioso, maravilhoso. O Senhor aparece a Jacó e diz, levanta-te. Difícil, né? Se pôr de pé depois de uma tragédia deste tamanho, desta magnitude em sua vida. Mas o Senhor diz, levanta-te. Sobe a Betel e habita ali. Faz um altar a Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. O Senhor, dentro deste versículo 1 de Gênesis 35, lembra a Jacó. Você já teve aflito, você já passou por aflições, você já teve momentos de angústia. Eu não te apareci? Eu não fui contigo? Eu não te fortaleci? Minhas mãos, acaso, te faltaram no momento que suas forças se acabaram? Então levanta-te, põe-te de pé, porque eu sou teu Deus. E agora o Senhor vai na prática mostrar. Talvez Jacó estivesse ali pensando, mas o que está faltando, Senhor? O Senhor disse, me confirmou lá em Gênesis 32, mudou meu nome, me garantiu que mudaria a minha história, que haveria sobre a minha vida uma promessa linda, que esta minha descendência seria grande, numerosa, abençoada por ti. E quando vem tudo isso sobre a minha vida, aonde está meu erro? Talvez ele pensou. E o Senhor responde. E o Senhor vem agora, em Gênesis 35, diz para Jacó se colocar de pé, e Jacó obedece. Reúne toda a sua família e faz a primeira atitude que faltou ter feito lá atrás. Você se lembra do episódio do Deus estranho, do ídolo de Labão, que foi roubado, que sumiu? E que lá atrás o Senhor permitiu que Labão não encontrasse, por amor a Jacó, que estava inocente, que não sabia que Raquel havia roubado esse ídolo? Você não está lembrado? Então, se quiser refrescar sua memória, o link está aqui na descrição. Volta lá, assiste o episódio, para você estar sempre com entendimento. Eu falo sempre para você voltar e assistir, porque a intenção do Olhar para os Monstros de ser semanal, diário, picadinho assim, para nós entendermos bem, sabe? Temos total entendimento daquilo que estamos ouvindo, lendo, recebendo do Espírito Santo de Deus. Porque no final, além de toda orientação espiritual, para que você adquira conhecimento da palavra de Deus. Então volta lá que você vai ver esta passagem dentro do episódio, quando Raquel esconde um ídolo de seu pai. E o Senhor, como havia plano de Deus para que Jacó saísse, ele estava de saída. Então, se Labão talvez encontrasse aquele ídolo naquele momento, seria um reboliço que Deus não queria naquele momento que acontecesse. O plano de Deus ali era tirar seu filho daquela terra, mas não iria ficar. Nada fica encoberto aos olhos de Deus, irmão. Ele escondeu o ídolo de seu pai, não do Senhor. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Então, neste momento, venha, volta, Senhor, traz a memória de Jacó. Tira os ídolos do meio da casa. Tira aquilo que entrou junto com vocês, não era para ter entrado. Tira o que ainda está no meio da casa e atrapalha o trabalhar de Deus.
ainda havia empecilho, ainda havia tropeço, pedra de tropeço no meio da bagagem. Ainda havia o que não agradava a Deus no meio daquela bagagem, precisava ser retirado. O Senhor mudou o nome de Jacó, mas eles ainda não haviam mudado os seus costumes, ainda não havia mudado a idolatria. Então Jacó vem e tira os deuses estranhos no meio de todo mundo e diz: purificai-vos, muda as vestes, que significava muda as atitudes, chega, porque nós saímos de lá com uma promessa linda sobre a nossa vida, que ainda há impedimento para que ela se cumpra, para que ela aconteça. Há momentos na vida de cristãos, na nossa vida de cristão, que nós precisamos olhar e dizer: peraí, o que é que está escondida aqui, camufladinha aqui, que está impedindo o agir de Deus na minha vida? Que está impedindo as promessas do Senhor de se cumprir na minha vida? Tem coisa estranha, tem ídolo estranho. Quando a gente usa a palavra ídolo, você já remete logo a pensar numa imagem. Aqui no caso da passagem bíblica, sim. Mas traga isso para a sua vida espiritual. Traga isso para o seu dia a dia. Às vezes nós pensamos: ídolo é imagem, bispo, na minha casa não tem imagem. Não. Às vezes, qual é o ídolo que às vezes nós possamos ter na nossa vida, que tira, que disputa, que rouba a adoração a Deus, o lugar que é devido apenas a nosso Senhor? Porque nosso Deus, Ele é claro na sua palavra: amarás a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. Como direi, nos mandamentos, qual é o primeiro? Amarás ao Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante dele. E quando nós pensamos assim em deuses, nós já logo nos remetemos a ver uma imagem de escultura. Não, às vezes um time de futebol pode representar na minha vida ou na sua vida um ídolo que te afaste do Senhor. Se de repente você tem funções, compromissos, algo com Deus, com a sua obra, com a sua casa, que talvez você coloque em segundo plano, porque hoje o meu time joga, porque hoje é final de campeonato. Às vezes com um programa de TV, às vezes com um amor, com uma relação, com relacionamento. São várias as formas que nós temos na vida, irmãos. Sabe, você conhece pessoas que assim: só vou para a igreja se fulano for. Por que você não veio para o culto ontem? Estava escalada ontem, irmã, para fazer o solo do coral? Ou para ficar na porta? Ou para atender o altar? Por que você não conseguiu vir no culto ontem? Não estava bem? Não, porque fulano não podia vir, aí eu não vim. Porque eu só consigo vir para a igreja se ele vier. Você entende? E não só na igreja, tá, irmão? Diversas áreas da nossa vida tem coisas que aí nós é que devemos buscar. Como foi feito aqui na palavra, ele diz: tirai os deuses estranhos do meio de vós. Cada um, ele não falou: o seu está aqui, o seu está ali. Cada um foi lá e sabia onde estava o seu. Então, quando o Senhor traz essa palavra para nós é que devemos olhar para dentro de nós, entrar lá na nossa tenda e buscar qual é o Deus estranho que está aqui guardadinho. Que Deus não permitiu que Labão visse, mas não quer dizer que Deus deixou de ver. Entende? Então, às vezes, por isso que é bom nós termos esse estudo assim bem aprofundado. Porque quem pega essa leitura vai dizer assim: peraí, eu li Gênesis 32 e Deus estava dizendo para esse homem aqui que agora você, Jacó, vai passar a ser Israel e será abençoado, e será. E cadê que agora estou encontrando esse homem aqui fugindo de uma terra onde ele comprou? Porque seus filhos exterminaram um povo que acreditou neles como vingança à sua filha que foi estuprada. Você vê toda essa tragédia, você vai pensar: mas peraí, que Deus é esse? Que lá atrás promete bênçãos e permite que tudo isso venha sobre a vida. Aí você volta mais um pouquinho, aí você vê esta passagem, porque quando Jacó diz assim: tirai todos os deuses estranhos do meio de vós, você não vê ninguém dizendo: tá doido, Jacó, aqui não tem Deus estranho. Nós adoramos o único Deus, aqui não tem essas. Não, cada um vai para sua casa buscar os seus deuses estranhos para retirar do meio deles. E o Jacó diz para eles: limpai-vos, purificai-vos, para que Deus possa operar aquilo que Ele tem na nossa vida. Irmão, é tanta gente hoje achando que é no leleô que a gente leva as coisas do Senhor. Eu quero receber tudo isso, mas eu quero continuar do jeito que eu estou. Não existe, não acontece, não se cumpre, não se faz assim. Sabe, irmão, com Deus é tudo certo. Sede santos como santo é o Senhor vosso Deus. E quando o Senhor pede isso, Ele não está pedindo para você fazer algo extraordinário que vai além de você, não. Conhece a tua estrutura. Sabe o que você suporta e o que você não suporta. Quando Ele te pede santificai-vos, Ele quer que você santifique aonde você consegue.
até onde você pode. Ele não pede o impossível, porque Ele sabe nossas forças. Mas aquilo que é possível também Ele sabe. Aquilo que você já poderia ter se desapojado, despegado, sabe? Libertado, liberado, abandonado. E não fez. Por comodismo, por apego emocional, sentimental, espiritual. Ele sabe. Mas Ele pede, tira. Tira. Aí vamos começar a conversar, de mudar de verdade a história da tua vida. Assim foi na vida de Jacó. Então eles tiram tudo o que tinham e dão para Jacó. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E assim eles não seguiram após os filhos de Jacó. Deus, ao redor deles havia terror, mas aonde eles estavam não havia, porque Deus estava com ele. E Jacó chegou na terra de Luz, aonde fica Canaã, mas a terra de Luz que seria Betel. Deus aparece novamente a Jacó, agora em Betel, lugar onde ele já havia aparecido, né, irmão? Então você vê que o Senhor, ele acompanha Jacó em todo o tempo, mas com esse episódio ele fez Jacó retornar, se limpar, tirar o que não agradava a Deus do meio dele e recomeçar a sua trajetória. Aqui Deus reaparece a Jacó e lhe diz: agora você é Israel, e agora sim eu multiplicarei uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão de teus lombos. Versículo 11 do Gênesis 35, do capítulo 35. E assim Jacó coloca ali uma coluna no lugar onde fala com Deus. Aí você vai perguntar, então agora acabou, né, bispa? Agora são só bênçãos. Irmão, nós precisamos entender. Eu friso bastante neste ponto, porque é necessário que você entenda, que eu entenda, que nós entendamos que sermos servos do Senhor, seguirmos os seus mandamentos, as suas leis, não nos livra de vivermos a vida normal que todo ser humano vive. Viu? Crente fica doente, crente tem depressão, crente fica desempregado, crente passa aperto, se não fizer ali bonitinho, se não seguir as orientações do Senhor até nas suas finanças, porque elas existem, viu? Biblicamente, temos aqui no canal um estudo já sobre isso. Passa necessidade, passa aperto, se endivida, todas as coisas. Lembra quando Jesus, conversando com o Pai, num diálogo com Deus, diz: Pai, eu vou para vós, eu vou voltar ao meu lugar. E eu quero te clamar, Pai João, que cuide desses que eu vou deixar aqui. E ele diz para Deus assim: não nos livre deste mundo, mas que o guarde de todo o mal. Que os guarde do mal do mundo, mas não livrar-nos do mundo. Então, irmão, todas as coisas que são sujeitas a todo mundo, nós também passamos. Quando nos formamos crentes, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós permanecemos sendo seres humanos, homens e mulheres, sujeitos a tudo o que acontece no mundo. Com a diferença que somos blindados pelo Espírito Santo de Deus a passarmos, fortalecidos pelo Senhor, com a graça do Pai sobre nossas vidas, que nos fortalece para passarmos por todas as situações que teremos que enfrentar, confiantes e seguros que Deus está conosco em todas elas. Assim, ainda que por mais um encontro com Deus, mais uma vez tendo o Senhor reforçado sobre a vida dele, sua aliança, sua promessa, reforçando que Deus é com ele, agora Jacó vai enfrentar a morte de sua amada esposa Raquel, quando no parto de seu filho Benjamim, Raquel parte com o Senhor. E agora Jacó de Raquel, sua amada, tem apenas seus 2 filhos, Benjamim e José, filhos do seu amor. Não que não amasse os outros filhos, mas que você conheceu bem a história e sabe que o desejo de Jacó, a princípio, sempre foi por Raquel. Então ele tem um quezinho especial pelos filhos da sua amada. E agora ele segue com os seus outros filhos a sua jornada, a sua caminhada, mas não sem ainda ter pela frente algumas lutas para enfrentar e provar ao Senhor que permanece fiel a Deus. Você que veio comigo até aqui, muito obrigada. Aguarda aí que está quase acabando. Estamos quase chegando ao fim da saga de Jacó. Mas para ver isso, você tem que vir comigo amanhã. Então ativa aí o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo.
viu? Deixe seu like se está gostando, compartilha no grupo da família, no grupo dos irmãos, da igreja. Se você tem gostado, então compartilha para que este conteúdo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas venham conhecer essa linda história da trajetória dos nossos pais na fé. E eu aguardo você aqui amanhã, se nosso Senhor Jesus não voltar antes, viu? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a sua família. Não só hoje, mas sempre, sempre, para sempre, até que Jesus venha buscar a igreja. E já sabe, Ele não voltando, sem desculpa, te espera aqui amanhã. Amém? Deus te abençoe.